Então, se a gente quer conhecer mais de Deus, se a gente quer saber mais da Bíblia, se a gente quer ler a Bíblia de forma correta, meu Deus, como é que eu posso ler a Bíblia? Dentro do contexto e tudo. Sozinho você não vai conseguir fazer isso, dificilmente, a não ser que você tenha o dom para isso, Deus lhe deu o dom para isso, como professor. O professor, lógico que ele estudou muito, ele buscou muito, mas ele tem um dom, a gente vê que ele tem um dom, ele vai buscar resposta lá no céu, ele é transportado lá, quando a gente pergunta uma pergunta que eu acho que ninguém responderia, e rapidamente ele traz a pergunta, mas isso é um dom, isso é uma... Mas mesmo ele com dom, ele busca muito, estudou muito, fez curso aí, depois ele pode falar, mas a gente, nós meros mortais, nós precisamos estudar, buscar. A gente não sabe, não vai saber isso assim, do nada. Vai cair do céu. Não cai do céu, às vezes na internet, no Google, não tem fontes confiáveis. Então, a gente precisa se aperfeiçoar e atrair os cursos nos ajudam muito. Imersão bíblica, eu já fiz quase todos os cursos que ele já se propõe a fazer, de pregador, eu faço. Por quê? Porque eu sei que a fonte é confiável, ele sabe muito e ele ensina muito bem. O professor tem esse dom, eu falei que o dom dele é de ensinar. Ele ensina muito bem. E, gente, de verdade, os cursos são extremamente acessíveis. Acessíveis. O Imersão Bíblica, todos, altamente acessível. Só não faz mesmo quem não quer se esforçar para conhecer mais de Deus. Essa é a verdade. É interessante lá na imersão aqui, sim, para quem não sabe, a imersão é um clube de membros, onde a proposta principal é estudar a Bíblia toda, versículo por versículo. A Sim, gente vai estudando por livro. E a gente não tem pressa de terminar um versículo. Então a ideia lá não é que tem que ser um versículo por dia, tem que ter a aula no dia de terça-feira. O versículo exercer ele todo. E às vezes a gente fica uma aula toda numa palavra, é uma palavra que chamou a atenção, e ela amarra o bode, os cabas não, quero entender isso aí. A gente fica a aula toda amarrado em uma pergunta que foi feita. Eu lembro de uma bem interessante, foi sobre Maria, com uma coisa assim que envolvia Maria, sim. né? Aí fica a aula toda, porque eu faço questão de explicar, mostrar as referências, tudo. E também, assim, além da gente contribuir ensinando versículo por versículo, aí eu percebi uma coisa interessante na imersão. Vocês nem sabem disso, estou dizendo aqui, primeira vez eu só percebi isso e resolvi agir, porque lá na imersão, como você falou, eu entrego o conteúdo mastigado, é só para engolir, só que eu não ensino como fazer, né? Foi por isso que nós idealizamos lançar a mentoria Como Interpretar a Bíblia, e estou compartilhando alguns pontos com vocês, porque além de ter o conteúdo, vocês vão saber como chegar àquela conclusão. Então, a imersão, ela tem esse propósito. Só que a gente trabalha outros temas, outros assuntos, né, escatológico, bibliologia e muitos outros dentro da imersão, e fica tudo gravado e disponível lá dentro da plataforma da imersão. E aí, Nájila, uma coisa interessante, também a primeira vez que eu vou compartilhar, porque você falou, muitas pessoas me fazem essa pergunta, né? Muitas mesmo, não sei por quê. Como é que eu consigo armazenar tanta informação? Como é que eu consigo encontrar respostas Exato. rápidas, né? Muitas pessoas perguntam isso, é a primeira vez que eu vou falar isso abertamente. É claro que eu reconheço que há um dom, né? Deus me deu essa graça de ter essa capacidade, e essa capacidade, ela também resulta no grande esforço de dedicação. Por exemplo, Sim, talvez a grande diferença é que Deus me fez entender quando eu estudo qualquer conteúdo, não importa o conteúdo que eu estudo. Quando qualquer pessoa estuda, ela estuda para entender, certo? Ela estuda para entender. sim. É claro que eu vou estudar, eu tenho que entender, só que eu faço algo além disso. Quando eu estudo uma coisa, eu estudo para entender e para formular o meu conceito. Então, todos os meus conceitos são formulados com base em um conteúdo que eu estudei. E aí, quando eu estudo esse conteúdo, com aquele conteúdo eu crio o meu próprio conceito, e eu guardo eu memorizo esse conceito. Porque quando eu lembro desse conceito, automaticamente a minha mente, aí que está uma ação divina, ela puxa aquelas informações. E eu aprendi a fazer isso, né, quando eu comecei a estudar uma técnica de memorização que é chamada de associação. Você memoriza as coisas por associação. Aí eu entendi, cara, se eu posso usar essa habilidade de memorizar por associação, então tudo que eu estudar, eu vou formar meu próprio conceito, e quando eu formar meu próprio conceito, eu guardo esse conceito,
e aí quando alguém me tocar naquele conceito que a minha mente do gatilho acusar aquele conceito, automaticamente essas informações elas serão extraídas, e isso acontece, entendeu? Sim. Milagrosamente isso acontece. Então, quando a pessoa me toca um assunto, e como eu procuro fazer isso dentro da própria Bíblia, mesmo que eu não tenha estudado um assunto especificamente, mas dentro da Bíblia eu já li sobre aquilo, e aí automaticamente eu consigo puxar as informações e lembrar onde está escrito e conseguir formular esses conceitos ali, compartilhar e mostrando na Bíblia. Então, isso aparentemente quase não tem explicação, mas é basicamente isso, e realmente isso é um dom de Deus, e eu sou muito grato a Deus por isso, em nome de Jesus.